eu quero dizer para vocês, nesse caso, tá? Independente dos comentários do chat, a gente vai dar a liberdade, vocês podem praticar qualquer tipo de comentário, desde que não seja ofensivo. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos analisando fatos, né? Nós não temos a pretensão de nos atermos a dogmas para analisar fatos. Então, citações de caráter dogmático, elas, de alguma forma, não estão, de alguma forma, legitimadas para uma análise técnica. Tá? Então, eu não quero, naturalmente, entrar nessa polêmica, porque todos os senhores têm todo o direito de pensar o que bem entenderem a respeito de qualquer fato, inclusive de fazerem suas análises da maneira mais ou menos vinculada, eventualmente, até ao próprio dogma. Mas eu, como analista, eu não posso me ater a dogma. Eu tenho que analisar tecnicamente a situação. Que fique bem claro, tá? Que fique bem claro. Eu vejo a coisa sob o ponto de vista da análise geopolítica, sob o ponto de vista da análise geoeconômica, sob o ponto de vista de uma análise prática. E, em razão disso, evidentemente que os fatos que aconteceram em Al-Aqsa, eles propiciaram um caldo de cultura que levou ao acirramento do conflito. Então, agora o Irã está participando de forma mais aberta, né? Até então, quando diziam, olha, os israelenses alegam que atacaram objetivos iranianos na Síria. O que acontece? Os iranianos muitas vezes negavam. Agora está ficando mais claro, apesar dos iranianos sempre assumirem o fato, olha, nós temos assessores militares lá. Agora os iranianos estão assumindo de forma mais categórica que eles estão envolvidos nesse conflito na Síria, ao lado do governo sírio, contra grupos, muitos deles apoiados pela Turquia. Então, parte desse conflito entre árabes e israelenses, está eivado ou influenciado fundamentalmente de um conflito que muitas vezes acaba fugindo à visão dos senhores, que é o conflito entre persas e turcos. Porque o conflito entre persas e turcos, principalmente depois do acordo Irã e Arábia Saudita, ele está acontecendo no território da Síria, ele está acontecendo no território do Iraque, ele está acontecendo nas regiões curdas do Iraque e da Síria, ele acontece, eu posso dizer aos senhores, talvez até nas próprias regiões curdas da Turquia. E essa participação do Azerbaijão como um fator de desestabilização da fronteira norte do Irã é parte desse grande conflito. Quando Aliyev promoveu aquela agressão em 2020 contra os armênios e contra a República de Artsakh, na chamada Parada da Vitória em Baku, o senhor Erdogan foi lá falar sobre direitos ou insinuar direitos turcos sobre a região de Tabriz, no Irã. Então você tem dois conflitos aí. Um muito claro, que é entre árabes e israelenses, histórico e tudo mais, que os senhores conhecem. O outro é um conflito que ameaça eclodir e desestabilizar não apenas a região, mas também, eu diria, o Cáucaso Sul e também toda a questão das rotas da seda, do Belt and Road, dos corredores norte-sul, que é o conflito entre persas e turcos. Esse é o grande conflito que precisa ser observado. Na realidade, são séculos de conflitos entre turcos e persas e que, nesse contexto do conflito na Ucrânia, estão muito perto de encontrar um nível de acirramento tal que sejam mais perigosos do que o próprio conflito na Ucrânia. Eu estou dizendo isso para vocês há muito tempo.